Fala galera, o negócio é o seguinte. Estava fazendo um vídeo do Homem-Aranha Longe de Casa, que se você ainda não viu está aqui no card, então veja. E aí a gente tava falando dos vilões, tava escrevendo sobre o mistério, e eu comecei a pensar sobre os vilões do Homem-Aranha no cinema, porque o Homem-Aranha tem a galeria de vilões muito foda. Então a gente começou a falar sobre os vilões do Homem-Aranha, começar a pensar de todos os vilões que foram adaptados nos filmes, porque foram 8 filmes, mas 11 vilões, inclusive alguns vilões se repetiram no decorrer dos anos. E aí a gente decidiu falar de qual é, afinal de contas, o melhor vilão do Homem-Aranha dos cinemas. Porque se a gente for falar de quadrinhos, é muito vilão, é muita coisa. Tem um personagem que estava numa das imagens que eu procurei, que é literalmente um personagem com um monte de buraco negro que não faz sentido. Então assim, tem os vilões que você não vai levar a sério, tem os vilões que são legais, tem os vilões que você não leva a sério e foram pro cinema e ficaram legais. E a gente vai falar disso tudo agora. E antes de eu falar dos melhores vilões do Homem-Aranha, eu vou fazer duas menções honrosas aqui. A primeira é pro J. Jonah Jameson, que não é o vilão de fato do Homem-Aranha, mas o cara causa na vida desse personagem. Ele pega, ele vira toda opinião da galera contra o Homem-Aranha, faz Nova York duvidar dele, fala que ele é um dos vilões. Às vezes tem uma foto do Homem-Aranha que o Peter Parker vende, que o Homem-Aranha tá enfrentando o vilão, e o JJ vai lá e fala assim, olha aqui, ó. Os dois estavam assaltando o banco. Não faz sentido, mas ele causa. E o outro grande vilão do Homem-Aranha é a Sony, que quer causar com a Marvel e tirar o Peter Parker das mãos da Marvel, que tá fazendo um trabalho tão legal, e a Sony quer voltar a fazer esses filmes fracos que eles fizeram antes e cagar o personagem no cinema. Não faça isso, Sony, não seja um vilão do Homem-Aranha. Então vamos lá falar dos vilões dos filmes, e antes de falar de fato do ranking, eu quero falar aqui apenas de alguns vilões pequenininhos, como o Rhino em O Espetacular Homem-Aranha 2, que é um vilão que ele não é o vilão central do filme, então a gente não incluiu ele no ranking. A gente tem, por exemplo, os vilões do Homem-Aranha no Aranhaverso, são personagens que estão lá, são personagens que são antagonistas, mas não faz muito sentido você colocar ele no mesmo nível dos outros, no mesmo nível de um vilão central, porque afinal de contas o personagem tem tão pouco no filme, assim, pra mostrar que é claro que ele ficaria numa posição ruim, mas a gente não estaria levando em consideração o fato de que ele é um personagem secundário até terciário na história. Começando o ranking de verdade, a gente tem aí o que eu pensei muito, porque pra mim, toda vez que eu ia escrever esse ranking, eu começava com o Lagarto no último lugar, porque o Lagarto é bem ruim, assim, é bem um vilão bem fraco, e a gente levou em consideração o desenvolvimento e a motivação do personagem, e em caso de empate a gente levava em consideração o plano, e o plano do Lagarto é bem ruim. Só que aí eu cheguei em outro vilão, o Espetacular Homem-Aranha 2, que é o Electro. E diferente de todos os outros vilões do Homem-Aranha no cinema, o Electro, ele não tem desenvolvimento, ele não tem motivação, ele não tem um plano, ele só está lá. O nome do filme é A Ameaça de Electro. E a ameaça de Electro é um blackout, porque ele não ameaça ninguém. Ele não causa perigo a ninguém. O maior perigo que ele tem é ao estágio da Tia May, whatever. Tem dois aviões que estão para se chocar, e a câmera foca nisso, e isso por algum motivo devia me importar. E eu não me importo com aqueles aviões. A grande ameaça do Electro é com dois aviões que você, assistindo o filme, não liga. Então assim, o Electro é um vilão muito ruim. Isso se você não considerar coisas ridículas como o fato da eletricidade consertar os dentes dele. E o fato dele simplesmente ficar puto da vida porque... Eu não sei. Esse filme... Eu não sei. O Electro é muito ruim. É um vilão interessante, ele tem um poder legal, mas no cinema ele é muito ruim. 11º lugar, Electro, pior vilão do Homem-Aranha nos cinemas. E aí, 10º lugar... Eu já falei aqui, já entreguei. É o Lagarto, que é um personagem muito interessante nos quadrinhos, onde ele é um professor que não tem a mão, ele quer recuperar isso, então ele estuda o DNA dos lagartos, porque os lagartos se regeneram, e aí ele vai lá e testa nele mesmo, e dá errado, e ele vira um puta lagarto gigante, perde o controle, ameaça a família. Isso é muito legal. Mas aí no cinema, eles por algum motivo decidiram tirar a família do lagarto. E aí vai 80% da carga dramática do personagem, porque a grande pegada dele é o fato do Homem-Aranha tentar não feri-lo, porque ele é amigo da família, ele conhece o cara, ele é aluno do Kurt Connors, que é o lagarto, e aí eles tiram isso. Eu não sei porquê. E aí depois que eles tiram isso, que ele tinha uma
uma grande motivação, um personagem interessante, um personagem com drama, ele não tem a mão, aí ele vira um lagarto, e aí ele quer transformar a cidade inteira em lagartos. É ruim. É muito ruim. Muito ruim. É muito ruim. 10º lugar, Lagarto. Péssimo. Nono lugar, em O Espetacular Homem-Aranha 2, nós temos outro vilão muito mal feito, que é o Duende Verde, interpretado pelo Danny DeHaan. Cara, a gente tem um grande vilão do Homem-Aranha no Duende Verde. Ele é um vilão extremamente interessante. Eu considero ele o Coringa do Homem-Aranha. Mas eles conseguiram fazer você não se importar e não sentir a ameaça do Duende Verde. É um personagem que é o Harry, no caso, não é nem o Norman Osborn, que geralmente é sempre o Norman Osborn. É o Harry Osborn. Ele aparece no filme. Por algum motivo eu deveria acreditar que ele é amigo do Peter Parker. Por algum motivo eu devia me importar que ele está morrendo. E por algum motivo eu devia comprar que a solução para o problema dele é o sangue do Homem-Aranha. E aí, o fato dele ir lá e falar, olha, eu quero teu sangue, o Homem-Aranha fala, não, por motivos óbvios. E aí ele fica puto, e aí ele dá um jeito de testar algo nele mesmo, e põe uma roupa, e ele aprende a voar com um planador. E não faz sentido nenhum, é um vilão muito ruim. E aí ele chega e olha pro Peter, e aí ele olha assim, vê o Peter, vê a Gwen e fica... Peter Parker! Eles não sabiam encerrar aquele filme. Eles não sabiam encerrar aquele filme porque tinham o Electro e tinham o Duende Verde. E os dois são horríveis. Os dois são muito ruins. Duende Verde, do Danny DeHaan, dos piores vilões do Homem-Aranha no cinema. E se você duvida que esses... Acha que eu tô pegando pesado, assista esse filme e você vai ver que os vilões são horríveis. Em 8º lugar, em Homem-Aranha 3, nós temos o Homem-Areia. Um personagem interessante, você consegue se importar com ele, você consegue comprar a motivação dele, afinal de contas ele não é nem um cara mau, ele só quer pagar o tratamento da filha dele, e aí ele é um ladrão que calha de virar o Homem-Areia. O fato dele estar tão baixo na lista é que a gente conversando sobre isso, a gente chegou à conclusão de que ele não é de fato um vilão. Ele nunca foi um cara mau. É mais um cara incompreendido. Ele quer assaltar. O Homem-Aranha é um péssimo personagem nesse filme. Ele é babaca. E aí ele vai lá e tenta evitar. Só que o Homem-Aranha nunca foi um vilão de verdade. Esse é o ponto. Ele é um cara até bonzinho. Tanto que o final do personagem combina com isso. Ele simplesmente não derrota o Homem-Aranha, ele não perde pro Homem-Aranha. Ele só vai embora. É um personagem legal, é um personagem que você tem um certo carisma, principalmente pela motivação dele. Não tem um grande plano, então tá em 8º lugar. Sétimo lugar, Venom. Não adianta falar que o Homem-Aranha 3 é ruim, o personagem foi mal escrito, o Venom tem um bom filme. Não tem um bom filme. O Venom é um personagem muito ruim. O Venom é um personagem que ele tem uma certa motivação, ele quer se vingar. O problema do Venom é que ele tá num filme com tantos vilões que eles nunca conseguem desenvolver o personagem de verdade. E aí, quando ele vira o Venom, meio que calha de ser uma coincidência, e aí o personagem tá puto, e o simbionte tá puto, e a gente tem um vilão mediano que só quer acabar com o Peter Parker, mas no final você não consegue se importar com isso, você não consegue entender o personagem, você não consegue achar ele um bom vilão, porque é isso. E ele não tem um grande plano, ele simplesmente captura a Mary Jane, porque aparentemente é o que todo vilão dessa trilogia faz. E é isso, espero o Peter Parker vir pra matar ele. Sexto lugar, Duende Jr. Duende do Harry Osborn, da trilogia, que é um personagem, na minha visão, que é muito bem desenvolvido. Personagem, o único vilão do Homem-Aranha desenvolvido por mais de um filme, porque afinal de contas, ele é um personagem que ele era o Harry Osborn, amigo do Homem-Aranha. Esse sim é amigo do Homem-Aranha, esse sim eu consigo ver a amizade deles dois. E eu consigo ver ele se desenvolvendo nesse cara que queria sair, queria ter a aprovação do pai, ele queria ser uma pessoa reconhecida, mas ele nunca consegue.
E aí depois ele tem um conflito interno, quando ele descobre que o Peter é o Homem-Aranha. E aí ele fica nessa coisa de, eu me vingo porque ele matou meu pai, mas ele é meu melhor amigo, meu pai nunca me amou. É um personagem muito complexo e é um personagem que não tem o devido desenvolvimento no Homem-Aranha 3, porque inventaram de colocar o Homem-Areia, que não é um vilão, e o Venom, que é horrível. E isso tirou muito do foco do Duende Jr., do Harry Osborn, que era para encerrar um ciclo. O personagem, no final das contas, ele tem o seu ciclo encerrado nesse filme. É muito legal de você ver todo o arco de queda e redenção do Harry. É um vilão muito bom, que infelizmente não teve o que merecia. Por isso ele está em 6º lugar. Quinto lugar, estamos falando de Marvel Cinematic Universe, porque Mistério é um vilão foda e o Mistério é um vilão dos quadrinhos horroroso. O Mistério é muito ruim. O Mistério é um vilão extremamente sem noção. É um vilão coisa de quadrinhos, que é um dublê especialista em efeitos especiais, que decide se vingar, e ele vira o Mistério e ele tenta forjar que o Homem-Aranha é um cara mau. Esse cara é horrível, mas eles trouxeram isso pro cinema de uma forma tão legal. O Mistério é um vilão muito bom, ele é encaixado na história. Tem toda essa coisa dele querer o reconhecimento pelas coisas que ele fez enquanto ele trabalhou pro Tony Stark. Funciona, é um background muito mais interessante e que encaixa o personagem de um jeito muito legal. E eu preciso elogiar o design do Mistério, que é um design extremamente ridículo nos quadrinhos, e eles conseguiram fazer isso no cinema de uma forma que é ridícula, mas você consegue levar a sério. Ele engana todo mundo, ele termina fazendo um estardalhaço gigantesco na vida do Peter Parker, é um ótimo vilão, e eu ainda briguei para ele ficar um pouco mais acima, mas ele tá abaixo, porque o 4º lugar... Quarto lugar no ranking de melhores vilões do Homem-Aranha é do Rei do Crime em Homem-Aranha no Aranhaverso, porque ele fez aquilo que nenhum vilão conseguiu. Ele matou o Peter Parker. Ele conseguiu, tudo bem que não é o Peter Parker, é um Peter Parker, é um Homem-Aranha, mas ainda assim ele foi mais longe do que qualquer outro. Ele é uma ameaça tão grande que ninguém acredita que ele é uma ameaça, porque ele é uma figura pública, e ele é uma ameaça para não apenas uma realidade, porque ele foi a razão da gente ter vários Homem-Aranhas juntos, encarando o fim não de um universo, mas o fim do multiverso, de tão perigoso que é o Rei do Crime. Não só ele matou o Homem-Aranha, como é um personagem que tem uma motivação muito boa, porque afinal de contas a motivação dele é reencontrar a família que deixou ele para trás quando descobriu que ele era um cara ruim, e aí a família acabou se envolvendo no acidente, faleceu, e ele tem essa paixão. É um vilão muito interessante, tem presença, e eu espero que ele retorne em Homem-Aranha no Aranhaverso 2, porque esse filme é maravilhoso, uma das melhores animações que eu já vi, um filmaço do Homem-Aranha que tá ali entre o top 3 de filmes do Homem-Aranha, e tem um puta vilão. Top 3, novamente a gente volta para a trilogia clássica do Homem-Aranha, que fez muita gente se apaixonar por herói, inclusive porque o primeiro de todos esses vilões foi o Duende Verde, Norman Osborn, interpretado pelo Willem Dafoe, que é maravilhoso. Eu não preciso falar muito sobre esse vilão, porque se você vê a cara do Willem Dafoe, você já se assusta, você já tem medo, você não precisa entender porque ele é uma ameaça, você vê esse cara e você fala... vilão. Ele é incrível, ele tem uma motivação, você consegue se importar com ele, porque o cara é um homem de negócios, tem esse problema, tentam passar a perna nele, mas ele acaba ficando louco no processo, e você entende que o Norman Osborn, ele é tão vítima do Duende Verde quanto os outros, quanto as outras pessoas, porque ele também tá louco. Você vê que a personalidade dele se divide em duas. E ele é um vilão que tem uma ligação muito próxima com o Peter, porque ele é o pai do melhor amigo, e o Peter fica nesse conflito interno do que fazer também. Ele é uma ameaça, ele quase mata a tia May, tadinha da velhinha lá no hospital. É muito triste você ver ele atacando a tia May. É um vilão incrível, e ele só não tá mais acima porque, de fato, como eu falei, ele é tão vilão quanto uma vítima aqui. Ele é um personagem que... ele, por se dividir, por ter essa mentalidade dele, que é dividida em duas, a gente consegue entender a dor dele.
O fato da gente ver ele como um grande vilão também faz com que a gente tenha muita pena dele quando a gente para pra pensar que o cara simplesmente tá louco. É um vilão incrível, é o vilão de um dos melhores filmes do Homem-Aranha, porque Homem-Aranha 1 ainda é um dos melhores filmes do Homem-Aranha. Tá meio datado em algumas coisas, mas a história é muito boa. E o fato desse vilão ser tão bom é o que faz a gente conseguir gostar desse filme mesmo 17 anos depois. Em segundo lugar, a gente tem a Marvel atacando de novo, porque o Abutre é um vilão maravilhoso. O Abutre é um vilão simples, que quer aquela motivação que eu tenho certeza que motiva todos nós, porque o Abutre quer dinheiro. Simplesmente isso. Ele é um cara legal, que trabalhava, dava duro na vida, até que ele perdeu tudo quando alienígenas invadiram. Quem nunca, não é mesmo? Eu entendo ele. Acho que eu me ferraria se alienígenas invadissem o mundo. E aí ele fala, pô, passaram a perna em mim, eu vou me virar. E aí ele vira um abutre, literalmente, que sobrevive pegando os restos das batalhas dos Vingadores. O contexto é maravilhoso, muito melhor do que o cara velho que quer construir uma máquina da juventude. Funciona porque é um vilão pé no chão. Um vilão pé no chão para um herói que está no chão. Porque o Homem-Aranha, nesse mundo de heróis, de Vingadores, ele é o cara que assiste tudo do térreo. E acho que esse vilão é muito bom, funciona dentro de todo o contexto do Homem-Aranha de Volta ao Lar. O personagem é incrível, muito bem atuado pelo Michael Keaton. Michael Keaton. O Michael Keaton também é um cara assustador, muito assustador, que tem uma relação com o Peter Parker porque é o sogro. Se o seu sogro não é assustador bastante, e se o seu sogro for um super vilão? E aí você coloca um personagem muito legal, com uma motivação interessante, ele é bem desenvolvido, você consegue se importar com o Abutre e você consegue entender a ameaça dele, mesmo em um mundo onde os Vingadores existem. Então, acho que esse vilão, ele merece muito crédito. E ele só não tá em primeiro lugar, porque é claro que Homem-Aranha 2 é o melhor filme ainda hoje do Homem-Aranha, muito em parte do seu grande vilão. Primeiro lugar, melhor vilão do Homem-Aranha nos cinemas, Dr. Octopus. Ninguém pode destronar o Octopus, causador daquela cena maravilhosa do trem, a cena que até hoje faz marmanjo chorar assistindo Homem-Aranha 2, porque esse trem descarrilhou e o Homem-Aranha salva, e aí ele salva e as pessoas abraçam ele e falam, puxa vida, é só um garoto da idade do meu filho, nossa, tá salvando Nova York. E você não teria essa cena maravilhosa se não fosse esse vilão humano. O Dr. Octopus é um vilão humano. Ele quer simplesmente... Ele é um cientista que acredita na missão dele. E aí ele erra o cálculo. Quem nunca errou um cálculo? Quem nunca destruiu uma cidade porque errou um cálculo? Ele acredita nessa visão e ele tem uma inteligência artificial interferindo na consciência dele. É assustador, o modo como o Sanheim filma ele no hospital, os médicos tentando amputar aqueles braços metálicos dele, e aí ele de repente acorda e mata todo mundo. É uma cena extremamente assustadora, que vem do histórico do Sanheim de dirigir filmes de terror. É uma cena maravilhosa, você consegue entender a motivação, você consegue se importar e você consegue sentir a ameaça. E de longe, um dos personagens mais bem desenvolvidos em todos esses 8 filmes do Homem-Aranha. Você consegue sentir o peso dessa presença do Dr. Octopus. Por isso, melhor vilão do Homem-Aranha de todos. Pelo menos até agora. Acredito na Marvel. Eles chegaram lá com o primeiro filme deles, que é Abutre. É incrível. Mas não tem como. Dr. Octopus, melhor vilão do Homem-Aranha. E é isso. Então é isso, galera. Meu armazenamento vai acabar aqui. Então, obrigado por assistirem. Valeu, falou, até mais. Se inscreva, deixa o like, manda pra alguém que gosta do Homem-Aranha. Falou! Até mais!